preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como num deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te Boa louvarei. noite, boa noite. Quem tá chegando, fala pra mim se a imagem tá boa, o som tá bom também, para que eu possa ver pra gente fazer o alinhamento certinho, como que vocês passaram o final de semana. Dá um okzinho pra mim, se tá o som bem e a imagem tá boa também. Demora uns 10 segundos aqui pra tá vindo pra mim a resposta de vocês, pra gente começar falando do conto. Tudo bem, Suzana? Como que passou o final de semana? Agora esquentou um pouquinho mais, né? Que coisa boa. Isso faz parte pra gente. E hoje nós vamos trabalhar um tema aqui importante relacionado ao metabolismo lento, né? Eu separei aqui algumas perguntas, algumas coisas também relacionadas. Como que eu sei que o meu metabolismo está lento? Depois, o que que faz o metabolismo ficar lento? E também dicas de como a gente pode melhorar esse processo do nosso metabolismo. Porque me perguntaram bastante essa semana, né? Nossa, eu tô chegando aos meus 40 anos, é isso que tá fazendo o meu metabolismo tá lento? Depende, gente. Com certeza, depois que a gente passa os nossos 30 anos, nosso metabolismo não é igual mesmo a pessoa de 18 anos. Mas tem várias coisas, Suzana, que envolve esse processo. E a gente vai estar conversando aqui hoje relacionado a essa parte. E você, tá bem? Tá trabalhando já, Suzana? Aí esquentou mais? Tá mais friozinho? Como que tá? Aqui pra nós, essa semana deu uma esquentadinha, mas semana passada tava muito frio. Agora deu uma melhorada um pouquinho. Então vamos lá, o que será que vem a ser esse processo chamado metabolismo? Vamos entender a palavra metabolismo primeiro, tá? Então metabolismo é a reação química que o nosso corpo faz através da ingestão do alimento. Então a gente come, pra que a gente come? Ah, o clima tá ótimo agora, Suzana? Aqui pra nós tá uns 21, 22 graus. Aí tá quanto mais ou menos? Que aí é mais frio, né? Do que aqui pra nós. Que esses dias tá muito frio. Seja bem-vinda também, Luana. Então vamos lá, gente. Então o que que vem ser o metabolismo? Então a parte metabólica é a reação que o nosso corpo faz quando a gente come. Por que será que a gente come? Fala pra mim, pra que serve a comida pra gente? Por que que eu faço uma boa refeição na primeira refeição do dia? Por que que eu tenho que ter uma refeição no meio da tarde? Por que que eu preciso ingerir uma boa alimentação à noite? Para que serve a comida? Quem quer falar para mim aqui? Por que que serve a comida? Vocês acham que a gente come somente para gerar energia? Ou ela tem alguma função a mais? Será que eu não estou tendo energia quando eu estou comendo? Ontem ainda eu estava conversando com uma cliente minha, fazendo uma mentoria à tarde. Ela falou assim para mim ainda, né? A gente come pra quê mesmo? A gente come pra gente ter energia. Então, se a gente tá comendo e não tá tendo energia, gente, então é sinal que alguma coisa tá errada. Seja bem-vinda também, Janete, né? Então, se você tá comendo, passou 1h30, você começa a ter sonolência, cansaço, sabe aquela abrição de boca?
para nutrir o corpo, muito mais além do que nutrir o corpo também, para nos ter energia, porque vai nutrir e vai dar energia. Agora, se eu não tiver tendo nutrição nem energia, então é sinal que alguma coisa está errado. Faz um teste para vocês assim, ó. Eu comi agora, né, Luana? Acabei de jantar, por exemplo. Eu não comi ainda, eu vou jantar mais tarde. Mas eu comi. Daqui 1h30, será que eu vou estar tendo energia? Ou será que eu vou estar com aquela abrição de boca, um cansaço, aquela sonolência? Se por acaso acontece isso, é sinal que não teve a alimentação adequada. Aquela comida que eu comi não gerou energia para mim. Ela fez o quê? Ela deu a liberação excessiva do pico de glicose no nosso corpo. Essa insulina alta vai gerar o quê? Queda de energia. Então, não teve o equilíbrio nutricional ali na nossa alimentação. Os macros e micronutrientes não estiveram presentes. Daí acontece o quê? Eu não tenho mais energia e trabalho metabólico para poder estar digerindo isso daí. Então, o processo de sistema metabólico é para isso. A gente come o alimento, gera energia para que a gente possa fazer as nossas funções diárias e também duplicar as nossas células corretamente. Eu vou falar para vocês 9 sintomas que o meu metabolismo está lento. As pessoas que têm metabolismo lento, somente pessoas acima dos 40 anos? Depende, porque tem vários fatores que interferem. Pode ser que eu tenha 40 anos e o meu metabolismo fica lento, porque eu já tenho uma consequência no decorrer do percurso que eu estou fazendo. Hoje eu tenho 47 anos, não sou criança mais. O meu metabolismo é igual quando eu tinha meus 20 anos? Não é igual, porém eu faço ações diárias para poder contribuir com o meu metabolismo sempre fica ativado, para que realmente eu possa fazer o que tem que ser feito. Então, a primeira dificuldade que se tem relacionada ao metabolismo. Então, o primeiro item, dificuldade em perder peso e facilidade em ganhar peso. Se a pessoa tem dificuldade em reduzir peso e facilidade em ganhar peso, já está mostrando que o metabolismo dessa pessoa não está bom. Porque ele está guardando, está estocando. Mas será que nesse estocar não é muita alimentação que eu estou comendo? Agora, se eu sou aquela pessoa que come muito pouco e não, mesmo assim eu não estou ainda ganhando peso, então pode ser um dos fatores. Só que a gente tem que fazer uma análise relacionada também como que tá os outros processos, tá? Então, dificuldade nessa parte. 2, sinto muito fadiga, cansaço e sonolência. Isso são sintomas também relacionados ao metabolismo lento. Você começa a andar, já sente fadigado, cansado constantemente, não tem energia. Então, o seu metabolismo ele não está conseguindo fazer o processo que tem que ser feito. Outro fator, pele ressecada, cabelo caindo, as unhas ficam flácidas, você não tem agilidade, a pele não consegue responder com brilho, com energia. Então, isso já mostra também que pode ser uma consequência do sistema metabólico lento. Depois, dor de cabeça e enxaqueca. Nossa, mas não pode ser relacionada à intolerância à lactose, a glúten ou açúcar? Sim, mas também metabolismo lento também leva a dor de cabeça e ao processo de enxaqueca. Então, tem que estar atento, tem que começar a ser ouvinte e observador de si mesmo. 5º item, dificuldade em lembrar as coisas antigas. Nossa, mas como assim? Eu trabalho no ambiente também da educação, né? E eu sempre estou observando. As minhas colegas de trabalho, elas falam, nossa, eu não estou lembrado das coisas. Aumento de peso constante eu vejo nelas, porque é uma das consequências vencer o processo do metabolismo delas está lento. Porque a ingestão de alimentação que eu vou observando no decorrer do dia não é também adequadamente. Porque a hora que eu falar para vocês quais são os porquês desse metabolismo lento, daí vocês vão começar a observar os gatilhos, que são fatores que vai estar fazendo ali. 6º item, sente muito frio. Sabe aquela pessoa que está no ambiente, todo mundo está ali não tá calor, não tá frio, tá bom, tá neutro. E a pessoa sente aquele frio constante. Então, também já é um sinal do metabolismo lento. O teu corpo não consegue ser aquecido. Então, se eu não estou com a parte do hipotireoidismo alterado,
é relacionado ao metabolismo também. Sétima coisa que está relacionada a metabolismo lento. A libido está em baixa. Por quê? Não está tendo a quentura interior. A parte hormonal está em desequilíbrio. Então, isso também é um fator relacionado ao metabolismo lento. Por exemplo, sabe a verdura chamada alface? A alface é um dos alimentos que desacelera o metabolismo. Se você pegar uma folhinha de talo de alface e você fizer um chá dela, ela vai ser um chá relaxante, não vai? Não vai deixar a pessoa mais mole, aquela sonolência. Então, ele é considerado um dos alimentos desaceleradores metabólicos, ou seja, ele acalma. Então, ele também diminui a libido. Então, a libido diminuída é um fator também relacionado ao processo da diminuição do metabolismo. Sabe aquela pessoa que fica deprimida, não tem energia, parece que tudo tá caindo em cima de mim, aquela pessoa quieta, cabeça baixa? Também é um dos fatores que mostra que o metabolismo dela não está dentro do equilíbrio. Sabe aquela pessoa que tem a pulsação lenta? Faz o exercício físico, mas mesmo assim a sua pulsação está lenta? Então, também isso é um sinal do metabolismo lento. Então, são fatores que trazem o metabolismo. Então, a gente tem que ser observador. Eu sempre falo assim, as pessoas não, nós, eu também fui assim, gente, eu não me observava. E a gente precisa fazer um trabalho de observação. É importantíssimo. Então, a gente tem que observar, analisar. Nossa, antes eu era assim, hoje eu tô assim. Por que será que é dessa forma? Eu sempre observo desde os meus 16 anos de idade, como que era o meu intestino, como que era o meu nível de energia, meu processo de disposição. Por que eu tô dessa forma hoje? Eu vou observando. Agora eu vou indo para entrar na casa dos 47 anos. O mês que vem eu faço 47. Eu já comecei a observar a mudança que eu tinha no meu metabolismo com 40, 45 e 47. Então, a gente tem que observar. Tem coisas que eu não posso comer no horário que eu comia. Porque se eu como, eu sei que interfere no processo da noite ou do dia. Eu preciso tomar as minhas bebidas energéticas todos os dias. Eu tomo de manhã, tomo à tarde, para poder cuidar do meu metabolismo. Porque o nosso corpo vai modificando e a gente tem que ser um observador. Então, eu coloquei para vocês 9 itens para você, 9 sinais, né, relacionados ao metabolismo. Então, vamos fazer uma coisa antes da gente continuar falando sobre como que o metabolismo fica lento? Vamos pegar aquele aviãozinho que tá ali e vamos enviar para mais pessoas para eles poderem saber o motivo também desse metabolismo lento? Ó, tem o aviãozinho, eu vou convidar 10 pessoas, vocês também convidam, para que a gente possa trazer mais pessoas para a live, porque tem muitas pessoas que não sabem desses fatores aqui, e que pode estar dentro dessa parte que pode estar mudando também, conforme eu vou dar as dicas para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos colocar o dedinho no aviãozinho aqui, ó, me ajuda aí então. E vamos enviar para as pessoas, para eles estar vindo para cá, para a live, assistir a live também. Então, vamos nós aqui. Vocês convidam e eu convido também. Aperta o aviãozinho e vai mandando para as pessoas. Isso. Eu mandei para os meus 10. Vocês mandaram também? Então, vamos lá, então. Então, eu falei primeiramente 9 sinais do meu metabolismo estar lento. E agora, por que será que o metabolismo fica lento? Então, eu vou colocar 9 coisas também para vocês. Eu coloquei 9 sinais, agora vão ser 9 itens que levam o metabolismo a estar lento. Primeira coisa, hipotiroidismo. Então, se a pessoa tá com a tireoide dele desequilibrada, ele pode ser um fator do corpo estar com o metabolismo lento, porque é um hormônio. Nosso corpo, ele é hormônio. Agora, se você está com a medicação corretamente e a tua tireoide está em dia, então isso não é um fator também que interfere. Então, é importante saber o tipo da sua tireoide e cuidar desse processo. Porque tem o lado emocional pode interferir também no processo de aumento da tireoide. Outra coisa, uso de corticoides. Os corticoides, ele trabalha inverso no nosso organismo. Retém líquido, incha essa pessoa. Muitas vezes a pessoa está com excesso de peso lá em cima, mas é o cortisol que
está elevado e o corticoide acaba atrapalhando porque ele modifica o processo hormonal, ele retém líquido, ele incha a pessoa, então ele muda o processo dos hormônios. E isso é um fator do metabolismo ficar lento também. Então, se você toma um medicamento à base de corticoide, é um dos fatores que interfere. Perda da massa muscular. Essa parte eu senti em mim. Vou contar para você como que aconteceu comigo. Então, eu percebi que a hora que eu entrei na minha faixa dos 43 anos, eu faço avaliação de bioimpedância, né? Para ver como que eu tô em músculo e gordura. Então, eu faço todo mês a avaliação para mim. E eu percebia que não aumentava a massa magra. Falei, mas que coisa, por quê? Eu estava fazendo treino, não treino de ganho de massa muscular, eu estava fazendo treino muito de alta intensidade. E isso estava interferindo. Então, a falta de aumentar massa magra também diminui o metabolismo. Porque quanto mais músculo você tem, mais você precisa aquecer e queimar para formar esse músculo. Você precisa comer mais para você poder formar mais massa muscular. Então, a massa muscular, ela é importante no processo de queima de gordura metabólica. Então, se você tá com pouco músculo, você precisa aumentar músculo, porque o aumento do músculo também vai contribuir para o processo metabólico. Então, a perda de músculo faz o processo do metabolismo ficar lento. Outro item, intestino preso. Se o intestino não estar trabalhando todos os dias, é um fator que interfere no metabolismo. Porque intestino lento, filtragem dos alimentos mais devagar, não há o equilíbrio da flora do intestino, então o metabolismo fica lento. Pensa com vocês. Sabia que as pessoas têm a perninha fina, só a barriga? Então aquilo ali tem muitas fezes paradas. E fezes velhas, elas dificultam o processo de absorção de nutrientes. Daí acaba fazendo o quê? A pessoa desacelerando o metabolismo porque está cheio de sujeira no corpo. Então, o corpo ele precisa estar limpinho todo dia. Então, metabolismo, intestino sujo, intestino sem trabalhar todos os dias, também leva à queda do metabolismo do corpo. O corpo fica mais lento. Então, o intestino ele precisa trabalhar todos os dias. Outro fator, má alimentação. Quais são os alimentos que aceleram o metabolismo? Os alimentos refinados, açúcares, lactose, sabe os farináceos da vida? São alimentos que inflamam a mucosa do intestino, o intestino não bem organizadinho, o metabolismo também fica lento, porque é ali no intestino que há a produção hormonal e há também a filtragem do nosso organismo e a desintoxicação do nosso corpo. Então esses alimentos, eles inflamam, eles são alimentos que aumentam a produção da bactéria ruim. E a bactéria ruim em maior quantidade no nosso intestino, a gente não consegue fazer um processo de aceleramento e limpeza. Então, o intestino precisa estar de acordo e o tipo do alimento também, porque a gente precisa de macros e micronutrientes. Se eu não tiver os macros e micronutrientes todos os dias na minha alimentação, como que esse intestino vai ter alguma coisa para ser absorvido? O que é macro e o que é micro? Quando eu falar de macronutrientes, eu estou falando dos carboidratos complexos, não carboidratos simples. Carboidrato simples vira açúcar rapidamente no corpo. E carboidrato complexo, eles têm fibras que vai auxiliar o índice glicêmico ficar mais lento, vai ter mais diminuição dessa absorção. E vai ter fibra também para cuidar da flora do intestino. Depois as proteínas de boa qualidade, proteína bem mastigada, aumento de massa magra e mais saciedade. Depois as verduras têm bastante fibra, trabalha a formação da flora do intestino e os óleos essenciais, que os óleos essenciais fazem parte também da lubrificação cerebral, cardiovascular, cuida da nossa pele, cuida do nosso aceleramento do metabolismo. E por último, depois a gente vai ter os micronutrientes. Onde que eu encontro os micronutrientes? Nas frutas, nos legumes, são as cores que a gente precisa ter no prato. Então, a nossa alimentação precisa do equilíbrio dos macros e micronutrientes. Macros e micronutrientes bem organizados, alimentação equilibrada. Agora, se a minha alimentação é rica em farináceos, açúcar, lactose, bebidas de álcool, refrigerante, gente, como que vai ter um metabolismo equilibrado? Impossível a gente conseguir estar com esse metabolismo adequadamente. Depois, a falta de exercício físico.
Eu falo assim, né? Ontem a gente tinha visita em casa, no horário do almoço, a gente tava conversando ainda, né? Que quem não faz exercício físico? Quem não quer comer. E nós que somos grandinhos, a gente sabe da importância que tem o exercício físico. A criança, ela decide fazer ou não fazer o exercício físico. A gente não. Nós precisamos. Então, a falta de exercício físico que também leva o metabolismo a ficar lento. Depois, a falta de água. A falta de água leva o metabolismo a ficar lento. De que forma? A água, gente, ela tem duas funções. Ela leva nutrientes para dentro do corpo e retira as toxinas do nosso corpo. Se eu não tomo água corretamente, como que vai fazer a limpeza dos meus órgãos internos? Você acha que o metabolismo consegue ficar ágil se ele está tudo sujo? Então, a gente precisa tomar a quantidade de água corretamente. Então, todos os dias, gente, todos os dias eu inicio o meu amanhã com um copo desse daqui, ó, de 500 ml. E eu bebo de guti-guti. Por que eu faço isso? Porque quando eu acordo, meu corpo fez o trabalho a noite inteira. O nosso corpo, gente, não para de trabalhar. Ele continua trabalhando. Então, a hora que eu acordo, escovei meus dentes, fiz a limpeza diária da minha língua, vou lá e pego 500 ml de água e bebo de guti-guti para poder hidratar o meu corpo e já acelerar o meu metabolismo a partir de manhã. Então, a falta da água, ela desacelera o nosso metabolismo. Outro item que desacelera o metabolismo, pouco consumo de proteína. As pessoas, elas consomem muito carboidrato e pouca proteína. Então, por isso que não tem saciedade, por isso que a fome vem sempre muito rápido, tem muito glicose no organismo. Nós, mulheres, gente, sabe onde a gente guarda a danada da glicose? Na barriga. Receptor de insulínico nosso na barriga. Então, se a gente falta proteína e come muito carboidrato, esse carboidrato vai direto na nossa barriga. E fica aquela pochetinha que fica ali atrapalhando. Ela é sinal que tem muito alimentação rica em açúcar ali e está faltando proteína. Então, a pouco consumo de proteína também desacelera o metabolismo, porque músculo se constrói através de proteína. Então, é importantíssimo o consumo adequadamente, de 1,5 gramas a 2 gramas por quilo de peso. Pensa só. Eu tenho, hoje fazendo musculação, eu tô com 53,9 kg. Eu comecei com 50 kg quando comecei a musculação. Eu aumentei 3,5 kg de músculo. Então, para que eu possa aumentar esse músculo, eu preciso também ter proteína. Então, eu como 2 gramas de proteína por quilo de peso todo dia. Isso divido nas minhas 4 refeições. Porque se a gente não bata a meta de proteína, a gente não consegue construir músculo. E a falta de construção de músculo desacelera o nosso metabolismo. Sono inadequado. Sabe aquele sono que eu não descanso? Chamado sono não reparador? A gente dorme, gente, para poder descansar essa máquina aqui. O nosso corpo físico, só que a nossa mente continua trabalhando, os nossos órgãos internos estão trabalhando. Então, a nossa mente vai estar descansando para descansar o corpo. Agora, se eu não tenho a noite de sono adequada, eu também vou deixar o meu metabolismo estressado e não consigo produzir o processo metabólico. Meu metabolismo fica lento. Então, ó, eu coloquei 9 coisas para vocês. Primeiro, eu coloquei os 9 sinais que o metabolismo está lento. Agora, eu coloquei 9 motivos de como o metabolismo fica lento. Daí, vocês têm que começar a analisar. Vocês, nossa, a minha tireoide está em dia? Então, não é isso daí. Ah, eu tô tomando alguma medicação à base de corticoide? Não tô tomando. Nossa, tô perdendo massa magra. Então, eu tenho que observar isso daí. Nossa, meu intestino não tá trabalhando todo dia. Será que é o fator que tá me levando ao meu metabolismo ficar lento? Será que a minha alimentação não está equilibrada desde a primeira refeição até a última refeição do dia? Será que eu não estou fazendo nenhum tipo de exercício físico? Será que eu tô tomando pouca água? Será que eu tô comendo pouca proteína? Ou será que o meu sono está inadequado? Então, observa, esses são os fatores que levam o metabolismo a estar lento. Então, observa vocês. Agora, eu vou deixar dica para vocês de como a gente pode acelerar esse metabolismo. Seja bem-vindo, Rafael, também, Adriana. Pega uma canetinha e marca aí para vocês, tá? Como que eu faço para
deixar o meu metabolismo mais rápido? Eu mostrei para vocês sintomas de como o metabolismo é lento. Coloquei agora para vocês ali quais são os 9 fatores do metabolismo ficar lento. Agora eu vou deixar sugestões para vocês de como melhorar o nosso metabolismo. Primeira sugestão: se eu não estou me movimentando, vai se mexer. Mas qual que é o melhor exercício para que eu possa aumentar o meu metabolismo? A musculação. Precisa fazer musculação, no mínimo 3 vezes na semana. Porque quanto mais músculo você tiver, mais massa magra você forma, mais você ativa o seu metabolismo. Então, tem que fazer. Passou dos 40 anos, então, precisa fazer mais vezes, para você poder aumentar essa massa magra. Até uns 2 anos atrás, no período da pandemia, eu fiquei só no treino a partir de casa, né? Esse ano eu continuo fazendo treino a partir de casa. Quarta-feira, sábado, domingo eu faço. Mas segunda, terça, quinta e sexta eu vou 5h30 para academia para poder aumentar massa magra. Que é uma das dicas que eu tô dando para vocês para o metabolismo estar acelerado. Segundo, faça a meta de água diária. Como que eu faço o meu cálculo de água diário? A cada 25 kg de peso, 2 garrafinhas de 500 ml de água. Então, daí você consegue bater a sua meta diária. Ah, eu peso 60 quilos. Então, são 4 garrafinhas de água, 5 garrafinhas por dia, ao longo do dia. Para você conseguir bater essa meta de hidratação, para você deixar o seu metabolismo acelerado. Outra coisa, aumente proteína. Nossa, mas eu nem sei o que é proteína. Gente, proteínas são carnes claras, carnes vermelhas, leites, derivados. A gente tem os grãos, para a gente poder ter em todas as refeições, os ovos, porque você precisa ter metas de proteína. Para formar músculo, é proteína. Se eu não como, não forma. Se eu comer e não exercitar, também não forma. Então, é um conjunto. Adianta eu colocar 100 gramas de proteína que eu preciso todo dia? Se eu não fizer exercício físico? Só tá 50% valendo, tá faltando 50%. Agora, adianta eu fazer 50% de exercício e não fazer 50% da parte de proteína? Vai ficar só 50% também. Então, a gente precisa ser 100%. Então, faz o exercício e come proteínas adequadamente. Durante a parte do dia, quer consumir proteínas mais escuras? Consuma no almoço. No teu jantar, procura proteína mais clara, porque as proteínas mais claras, elas têm menos fibras pesadas para digestão. Então, vai contribuir também, tá? Quarta dica para vocês, melhoria do sono. Como que eu faço para melhorar o meu sono? Nossa, Nutri, eu tô dormindo e não estou descansando. Se você está acontecendo isso, você precisa fazer algumas mudanças na tua vida. Primeira mudança, observa o que você anda comendo durante a noite. Porque o que você come durante a noite vai estar interferindo diretamente na qualidade do seu sono. Por exemplo, se eu como um prato de arroz, feijão, carne, salada, um pratão ali à noite, a digestão vai ser muito boa? Não tão boa assim. Mas se eu como um prato com legumes, salada, uma proteína clara ali, vai me ajudar melhor na absorção? Vai. Se eu como um pedação de pizza, a digestão vai ser igual? Também não. Daí você não consegue digerir bem, você fica a noite inteira fazendo esse trabalho de digestão e a gente não dorme corretamente. Então, procura comer uma alimentação mais tranquila na tua janta. Às 2 horas antes de você dormir, já toma um chazinho de camomila ali para relaxar. E também tire o celular de perto de você. Celular é na cozinha ou lá na sala, porque a luz azul do celular retira o seu sono. Daí você não produz a sua melatonina, que é o hormônio do sono, que se ele tiver em baixa e deixar o cortisol elevado, altera o nosso metabolismo. Então, durante a noite, produção maior da melatonina acontece 11 horas da noite, tá alto. A hora que acordar de manhã, tem que estar com a melatonina baixa e tem que estar com o cortisol alto para ter ação. Agora, se for inverso, a tua melatonina vai estar alta de manhã e o cortisol vai estar baixo, você não vai ter impulso de acordar, você quer dormir. Você quer relaxar o corpo ali e tem que ser o inverso. Então, se não estiver tendo a boa noite de sono, você faz o quê? Aumento de gordura metabólica
e não forma massa magra. Daí o metabolismo fica lento. Então, o sono, ele é fundamental para que você tenha uma produção hormonal, uma produção muscular, não armazene gordura e nem retenha líquido. Outra dica, mudança da sua alimentação. De manhã cedo, a primeira refeição sua não está sendo uma refeição equilibrada nutricionalmente, fique atento. Porque a nossa primeira refeição do dia é 100% de absorção. Então, para mim, a minha primeira refeição é a mais importante que tem. Hoje eu comi era 9h30, mas eu dei todos os nutrientes que o meu corpo precisava, para ter 100% de absorção. E minha última refeição também é a refeição que eu mais cuido, porque aquela refeição noturna vai ser a refeição para duplicação dos meus hormônios à noite, da produção dos meus órgãos para limpeza e degeneração da minha célula. Então, primeira e última refeição. Que hora que eu escolho comer uma carne mais escura? No meu almoço, se eu quiser. Mas a minha primeira refeição é riquíssima em proteína, vitaminas e minerais. Não tem nada quase de carboidrato. À noite, proteínas, fibras, legumes ou um shake proteico. Para que eu possa compensar o meu dia corretamente. Não como nada que contém muito açúcar à noite, porque eu não consigo estar digerindo, meu corpo não consegue fazer o trabalho. Então, a mudança da alimentação, ela também vai contribuir para o processo metabólico. Depois, tome chás termogênicos. Meu Deus, mas o que é um chá termogênico? Um chá que ajuda você a acelerar o seu metabolismo. Nós temos alimentos que faz isso e nós temos chás que faz isso. Todos os dias você vê de manhã cedo, né? O chá que eu tomo de manhã cedo é o chá da energia, da disposição. Então, é o chá verde, o chá preto e o guaraná. Eu tomo de manhã todos os dias. Durante o dia, eu tomo meu chá energético, que é o chá verde, com o hibisco, malva e o caldonomo, para trabalhar o aceleramento metabólico. E tomo água também. O gengibre, com quais são os chás que contribuem? O gengibre, ele contribui para o processo metabólico, a canela faz esse trabalho, o chá verde, o hibisco, a malva, o caldonomo, a pimenta faz esse trabalho também, a canela, chás de canela, colocar gotinhas de pimenta no meio da comida para estar acelerando, ralar gengibre, colocar no meio da salada. Então, ele faz um trabalho de mais aceleramento metabólico. Mastigar bem o alimento. Quanto mais mastigado é o alimento, mais vai ser fácil de digestão e mais você faz o metabolismo fazer um trabalho de digestão alimentar, que vai contribuir para o metabolismo também estar acelerado. A maca peruana também contribui para o processo de aceleramento metabólico. Ah, mas eu não sou acostumada a tomar chás. Gente, lembrando que são chás naturais, tá? Não tem que colocar açúcar no meio desse chá. Açúcar desacelera o metabolismo. Então, faz um chazinho à tarde. Então, tomei água e tomo chá. Tomo água e tomo chá. Por quê? Daí a água encaminha e o chá vai trabalhando o metabolismo. Depois, lembre de fazer sempre, antes das suas refeições, você organizar o teu prato. Como que a gente organiza o nosso prato? Como que deve ser o nosso prato para que realmente tenha os nutrientes que eu preciso? Você precisa ter 50% desse prato tem que ser folhas, 25% tem que ser uma boa proteína e 25% tem que ser um carboidrato complexo de qualidade. Quais são os carboidratos complexos de qualidade? A gente tem os legumes, o brócolis, a couve-flor, a abobrinha, o chuchu, cenoura, beterraba, que vai ajudar você a ter no prato. Depois a mandioca, a batata doce, o inhame, o cará, o milho, o milho mesmo em grãos, né? Para você estar comendo. Então, são carboidratos complexos. Então, o prato tem que ser um equilíbrio ali. Começa pelas folhas, pelas proteínas, come por último o carboidrato. E mastigue bem essa alimentação. Daí você vai ver como que o teu metabolismo ele fica muito mais forte, com mais energia e o seu metabolismo começa a fazer o trabalho correto que tem que ser feito.
Então, eu vou só resumir o que eu falei para vocês, tá? Das dicas que eu coloquei ali para poder acelerar o metabolismo. Exercício de musculação, consumo adequadamente de água, faz o cálculo da água para você, aumento de consumo de proteína e bem mastigado, melhoria do sono, chás termogênicos, chá preto, chá verde, hibisco, malva, caldonomo, canelinha no meio da uma fruta. Sabe que você pega maçã? Eu adoro maçã, é uma das frutas que eu gosto bastante. Eu asso a maçã com a canela, o abacaxi com a canela. Faz um chazinho de canela para tomar à tarde com o gengibre, o chá verde, que vai estar auxiliando pro processo. Você sente o teu corpo ficar mais aquecido. Agora que tá mais friozinho, né? Você aquece ainda mais o teu metabolismo. Então, você acaba fazendo o trabalho de aceleramento metabólico. Então, ó, quem não chegou no finalzinho, que não pegou as dicas, gente, vai lá no comecinho da live, pega quais são os sintomas que me levam o metabolismo a ficar lento. Depois, por que o metabolismo fica lento? E depois pega as dicas relacionadas, como que eu faço para acelerar o meu metabolismo? Porque muitas pessoas falam, passei dos 40, meu metabolismo está lento. Gente, só que você pode fazer algumas ações até você chegar aos 40 e continuar fazendo para esse metabolismo estar acelerado. Eu vejo o desafio que eu tenho, porque eu tô chegando aos meus 50. Então, ao que eu chegar aos meus 50 anos, eu sei que vai ter outra mudança metabólica, mas eu preciso continuar fazendo as ações que eu faço todos os dias para esse metabolismo ficar cada vez melhor. Chegar com meus 60, 70, 80, muito melhor ainda, tá? Então, eu vou deixar essa live salva para vocês. Se vocês não assistiram do começo, assiste, envia para os amigos para entender o que é esse processo metabólico, tá? E semana que vem, a gente se encontra aqui na nossa próxima live. Manda para mim um direct e fala assim para mim. Eu gostaria que você falasse sobre tal assunto. Que daí eu trago para vocês aqui, tá bom? Então, ó, beijo, fica com Deus. E a gente se encontra segunda-feira que vem, trazendo mais uma dica e mais informações para vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até mais!